Oséias capítulo 4. No primeiro culto eu estava muito emocionado, valeu. Meus pais estiveram aí e eu fui no banheiro agora fazer o número 1 e é normal. Não, eu sei que foi uma observação desnecessária, mas é normal, pois. E eu estava falando com Portugal, o Lucas. Um de um lado. A gente estava falando que a nossa família é o... Tá ao vivo, gente, poxa. E eu estava falando com o Lucas que a nossa família, né, é o nosso ponto fraco, né? Sempre quando fala de família, quando eu falo da minha mãe, quando eu falo do meu pai, dos meus irmãos, já dá vontade de chorar e tudo. E eles estavam aí no primeiro culto, eles estão morando bem longe agora, mas eles fizeram esse esforço de vir aí hoje, prestigiar. E é muito bom ter a família, né, perto de você. Meu pai, que sempre foi minha referência, esses dias ele mandou a foto de um livro que ele está lendo. Aí eu lembrei, eu falei, pai, já entendi. Eu lembrei no caso, né, que eu já sabia, porque eu gosto tanto de ler, porque desde criança, né, eu sempre via meu pai lendo, de madrugada eu ia dormir, ele estava lendo, estava orando. Então é legado, né, é um legado que deixa. E tanta coisa que a gente passou, às vezes eu penso, né, na minha cabeça humana, eu falo, a gente não merecia não, mas a gente passou por cada coisa, mas graças a Deus o Senhor sustentou a nossa família. Queria ler Oséias capítulo 4 é um tema que eu peguei um pouco de um livro, o livro Conhecimento de Deus, de A. Parker. É um livro muito bom, imprescindível para todo crente. É um teólogo, pastor, que trata muito bem alguns assuntos teológicos, mas ele bota como se fosse no nosso dia a dia, então é muito bom. Mas esse tema conhecimento de Deus, ele trata no início do livro, e ele é pouco, eu acho que ele deveria ir mais profundo, e eu acho que ele foi bem rápido, bem sucinto, ainda assim profundo, mas dava para ir mais. E eu fui tentar, né, pesquisar mais alguma coisa sobre isso, estudar, e eu achei muito interessante, eu queria trazer isso para vocês, amém? Oséias capítulo 4, quero ler a partir do versículo 1, do 1 ao 6, tentar ler rapidinho, tá? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçaram dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de... Uma vez que vocês rejeitaram eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês, seus filhos. Eu queria tratar sobre o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Para que serve o conhecimento de Deus? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre isso. Depois eu fui pesquisar na internet, tem uma lá do Subirá, tem uma do Reginaldo Dias Lopes, mas eu nunca tinha parado para ouvir. E desde quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, e eu passei a abrir os olhos para isso.
Já viu quando tem uma mulher grávida e depois você que já foi grávida sabe que por onde você olha você encontra uma mulher grávida. Eu, por exemplo, estou querendo comprar um carro, onde eu passo fico olhando, esse aí seria bom, esse aí acho que está inteiro. Então tudo que eu vejo agora é carro, né? Há pouco tempo atrás tudo que eu olhava era casa, vende-se, 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 eu vou morar aqui, Porque quando a gente bota alguma coisa, está pensando em alguma coisa, geralmente nossos olhares é inclinado para isso. Então, eu fiquei esses dias pensando muito sobre isso, conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento de Deus, por que conhecer, o que é conhecer, quais são os níveis do conhecimento. E eu fiquei pensando muita coisa. Na escola você já deve ter aprendido isso, que existe conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento teológico e o conhecimento filosófico. Lembrei. Esses 4 tipos de conhecimento que baseiam a humanidade desde sempre, desde Adão, desde Abraão, sempre foi. A gente sabe que no Antigo Testamento, né, lá em Abraão, eles não tinham o hábito de escrever. Então, as coisas que Deus fez, os ensinamentos que Deus deu a partir de Adão, tudo que aconteceu com Adão e Eva no jardim, tudo foi passado de geração em geração. Então foi mais ou menos, a gente pode colocar hoje como conhecimento empírico, misturado também com um pouco de conhecimento teológico, também com ascendência em conhecimento científico e um pouco de filosófico. Então, tudo que esses 4 tipos de conhecimento foi baseado na Bíblia, até que chega o momento que uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu desconfio que seja Moisés, mas algumas pessoas que dizem que não. Enfim, então existem alguns tipos de conhecimento. Eu usei o exemplo aqui no primeiro culto, eu queria usar ele de novo. Por exemplo, quem aqui conhece o Messi? Sabe quem é o Messi? Jogador de futebol. Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acredito que a maioria, né, 80%, 90% de quem está aqui. Todos nós conhecemos, vamos dizer, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Que eu gosto de futebol, então vamos botar. Então, aí eu pergunto, mas você conhece eles? Conheço. Você já viu ele pessoalmente? Não, então você não conhece ele. Aí eu chego para alguém que já tirou foto com ele, já trocou uma ideia rápida assim. Você conhece eles? Conheço, tirei uma foto com ele. Mas você conhece ele mesmo? Conhece? Não, aí não, né? Foi só uma foto ali, um refrigerante, uma coisa que a gente tomou e pronto. Agora, quem eu posso falar que conhece? A sua esposa, os seus pais, a sua mãe, seu filho. Aí eu posso falar com ele, você conhece seu pai? Conheço. Ele é uma pessoa chata? De repente vai falar que sim, que não. Na minha visão, ou não. Mas só quem conhece de fato sabe quem é aquela pessoa. Tem gente que olha para a Daniela e fala, nossa, sabia nem que a Daniela ria. Sabia nem que você só fica com essa cara fechada. Quando ela chegou na igreja, botaram o apelido nela de Canarinho Pistola. Aquele canarinho aquele mascote, né, da seleção, fica assim. Essa era a Daniela aqui na igreja. Mas eu posso falar que ela não é assim. Assim, de 100%, 40% ela é assim. Mas 60% é assim, ó, vocês ouviram o grito dela aí rindo. Eu posso falar que conheço. Os pais dela podem falar, eu conheço a Daniela. Daniela não é assim. Não falar, ela é chata, ela fica com essa cara emburrada, não sei o quê. Ela não é assim. Mas tem gente, quem olha, acha que conhece. Você conhece a Daniela Andrade, que canta, não sei o quê, lá na igreja? Conheço. Mas ela é legal? Não parece, não. Aí se perguntar para mim, eu falo, pô, é a melhor pessoa do mundo. A lei da semeadura, né? Hoje é domingo? Então a gente conhece, né? A gente tem esse conhecimento. Mas quando a gente fala de Deus, o conhecer a Deus, é muito mais do que ter informações de Deus. A gente sabe que muitos de nós podem falar quem é Deus,
De repente a maioria vai falar, Deus é o Deus criador, criou o céu, criou a terra, e tudo que nele há, que é adorado, que é exaltado, que é grande, magnífico, que é lindo, que é poderoso, que fala comigo, que toca o meu coração, que queima meu coração, que isso, que aquilo, que abriu o mar vermelho. Vai falar tudo que ele fez. Aí eu vou perguntar, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é? Para você, me fala quem é Deus. De repente você vai falar, não, Deus é amor, né? Todo mundo fala, quem é Deus? Deus é amor. Mas o conhecimento de Deus, saber como Deus age, o que Ele quer de você, como que Ele está agindo agora, onde que Ele está aqui agindo em Campo Grande. Você tem esse entendimento de Deus? Você consegue entender, enxergar isso em Deus? Esse é o conhecimento de Deus que a gente precisa alcançar. E quando se fala de Deus, o conhecer a Deus é saber quem Ele é, saber a sua soberana posição e a sua maneira de agir. Essa definiçãozinha aqui eu peguei do Subirá. Gostei. Ele fala, conhecer a Deus é saber quem Ele é, a sua soberana posição na sua vida e a sua maneira de agir. Então eu posso falar que eu conheço Deus? Será que eu sei aonde que é a posição dEle realmente? Na terra, na minha vida? Onde que Ele está inserido? Eu posso falar que de fato quem Ele é? O seu caráter? O que Ele fala, como Ele age? Eu posso falar do seu agir? Então, nós precisamos, como igreja, entender, saber o conhecimento de Deus. Tentar alcançar o máximo possível do conhecimento de Deus. A gente vai ler alguns textos, Alberto falou que são 37, a gente vai ler alguns versículos aí. Mas, por exemplo, o que gera o conhecimento de Deus e a falta do conhecimento de Deus? A gente vai ver sobre isso. Eu quero começar sobre o que gera a falta do conhecimento de Deus. Quando a gente não sabe quem Deus é, o que acontece? Primeiro, quando a gente não sabe quem Deus é, a gente não tem o conhecimento de Deus, isso nos leva a fazer um outro Deus. Quando a gente não sabe quem é o nosso Deus, isso nos leva a fazer um outro tipo de Deus. Você pode ver isso com o povo de Israel lá no Egito. A Bíblia fala que estavam caminhando há algum tempo já, mas chegou um tempo que Deus chamou Moisés lá em cima para dar a lei para ele, para escrever os 10 mandamentos. A Bíblia fala, espera aí rapidinho. A Bíblia fala que Moisés demora a descer. Ele vai estar lá com Deus, no momento com Deus, e demora. Nesse momento de demora, a Bíblia fala que o povo começa a juntar entre eles mesmos. Eles chegam em Arão e falam, Arão, Moisés acho que morreu. Foi encontrar com Deus lá, está morto. Então, vamos fazer um Deus para a gente, para nos representar. E a Bíblia fala que eles pegam, cada um pega o seu brinco, o seu colar, pega o seu bracelete, sua pulseira, juntam tudo e faz um Deus, o bezerro de ouro. Eles juntam tudo que era deles, olha só, eles não conhecem a Deus. Então, eles pegam tudo que tem deles mesmos e fazem um Deus para eles. Isso acontece muito hoje em dia. Gente que pega o seu conhecimento de mundo, ou acha que tem, junta com meio gato pingado e começa a botar um monte de coisa para falar quem é Deus e que Ele faz ou não faz. É a tal da heresia. E isso é tão intrínseco, né? Que muitos de nós às vezes nem sabem, mas nós estamos vivendo uma vida totalmente longe de Deus, mas o nosso ego está saciado, então a gente está tranquilo. Porque a gente criou um Deus dentro da gente por falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Então a falta do conhecimento de Deus nos leva a fazer um outro Deus. Qual tipo de Deus que você tem criado que talvez você nem saiba que está criando, mas você está criando um Deus para adorá-lo? É o Deus da internet? É o Deus do orgulho? É o Deus da falsidade? É o Deus, sei lá, da soberba? Nós temos a tendência de fazer um Deus por falta de conhecimento do Deus verdadeiro. É por isso que em Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 9, a Bíblia fala que Deus pega um profeta, coloca no meio do povo e fala para eles, Josué, meu servo, está morto. Não tem mais quem guie vocês. E tem uma coisa ainda,
vocês esqueceram quem sou eu, vocês não me conhecem mais. Deus usa o profeta para falar que ele queria o povo de volta para ele, porque quando Josué morreu, já é automático falar Moisés, né? Quando Josué morreu, o povo ficou disperso e não conheceu mais a Deus. E Deus usa essa expressão bem expressa: vocês não me conhecem mais. E por isso que Deus fala através do profeta, no versículo 12, de que eles fizeram para eles alguns postes sagrados, levantaram alguns altares, levantaram alguns deuses, porque eles não conheciam mais quem era o seu Deus. Então a falta do conhecimento do meu Deus e do seu Deus faz com que nós façamos um ídolo para a gente em troca de Deus. Então eu vou te perguntar: você conhece a Deus? Você conhece o seu Deus? Você pode dizer que quando você está passando o maior sofrimento da sua vida, você pode dizer que Ele está do seu lado, te sustentando? Ou você vai criar algum Deus falso aí para tentar se esquivar do que você está vivendo? Então a falta do conhecimento de Deus, a falta de saber quem Deus é, faz com que nós façamos um outro Deus para nos satisfazer. Outra coisa, a falta do conhecimento de Deus nos leva a perder o temor de Deus. A falta do conhecimento de Deus nos leva a fazer outro Deus e nos leva a perder o temor de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, está aí? Vamos ler rapidinho? Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim: além do mais, visto que desprezaram Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, muita coisa. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus na vida de um crente, na vida de um cristão, é algo que é mais importante do que a água que você bebe. É mais importante do que a comida que você vai comer hoje, ou que você já comeu. É mais fácil você ficar um mês sem comer do que ficar um mês fora da presença de Deus. Eu gosto de um texto do Hernando Dias Lopes, que ele fala sobre o jejum. Ele fala sobre o pecado, perdão. E quando ele fala do pecado, o Hernando Dias Lopes diz assim: o pecado é muito pior do que a escassez de comida no mundo, é muito pior do que todo tipo de praga que pode vir no mundo. O pecado é muito pior do que qualquer vírus que possa vir ao mundo e matar milhões de pessoas. O pecado é muito pior do que tsunami. O pecado é muito pior do que maremoto. O pecado é muito pior do que terremoto e toda a catástrofe que existir. Porque por mais que essas coisas possam ser umas coisas horríveis, elas não têm o poder de te separar de Deus. Somente o pecado. Então a falta do conhecimento de Deus nos leva a perder o temor de Deus. Perdendo o temor de Deus, a gente faz o que dá na telha. É por isso que Paulo escreve isso aí em Romanos. Desprezando o conhecimento de Deus, vocês conheciam a Deus. O mundo conhecia a Deus. Porque o mundo, o salmista fala, não lembro agora a referência exata, de que o firmamento anuncia a obra de Deus. Então, ninguém, por isso que Paulo também fala em Romanos, que nenhum homem é indesculpável. Ninguém pode falar: eu não conheci Deus, então eu estou isento de todo tipo de culpa. Não, ninguém é indesculpável. Porque se você não vê Deus pessoalmente, ou através da Bíblia, você se olhar para a natureza, você vai ver Deus de alguma forma. Existia um homem que conheceu Deus assim. Ele estava uns dias no seu quarto, olhando para o céu, e ele viu as estrelas. Ele começou a perceber que era tudo muito bem estruturado, muito no seu lugarzinho bonito. Ele começou a pensar: depois de virar dia, depois de virar noite, alguém fez isso, não é possível. E ele começou a estudar, procurar, até que ouviu falar de um tal de Deus que é Criador. E ele foi procurar esse Deus. Prega, pastor, teólogo,
se converteu através da natureza. Então o ser humano, nós, tendo conhecimento de Deus, desprezamos o conhecimento de Deus, de sorte que, como Paulo fala, fomos entregues a todo tipo de imundícia, matança, derramamento de sangue, como ele fala, todo tipo de maldade. É muita coisa aqui. Você for ler ali, são do versículo 28 até o 32, 33, só falando de pecados. Então a falta do conhecimento de Deus nos leva, primeiro, a fazer um outro Deus no lugar do nosso Deus. Segundo, nos leva a perder o temor de Deus. E terceiro, ele nos afasta de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículos do 3 ao 4, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e desviadas da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo está falando ali? Eu preguei para vocês, ensinei para vocês, eu fundei essa igreja, eu fiz tudo o possível, mas o meu maior medo é que a serpente faça com vocês, assim como fez com Eva. O que a serpente fez com Eva? Ele chegou na cabeça dela, no ouvido dela e falou um monte de coisa. E falou, Deus não falou que não podia comer? Falou. Mas não é bem assim não, sabe, né? Na verdade, ele está com medo de você se tornar igual a ele. Tá? O diabo, na cara de Eva e na cara de Adão também, ele chamou Deus de um monte de coisa. Chamou Deus de mentiroso, chamou Deus de ciumento, chamou Deus de medroso, chamou Deus de um monte de coisa na frente de Eva. E Eva simplesmente acreditou. Adão também. Por quê? Eles tinham intimidade com Deus? Sim ou não? Eles ouviam Deus todos os dias? Todos os dias na viração do dia eles conversavam com Deus? Então imagina, Adão e Eva tinham um contato com Deus diário, e eles foram enganados pela serpente, quanto mais eu e você que não conhecemos o Deus que servimos. Imagina, chega um filósofo, um cara renomado na internet, fala um monte de asneira pra gente. Nossa, é muito profundo. É verdade mesmo, né? É verdade. E você vai, você leva aquilo para a tua vida, depois acontece alguma coisa e fala, mas ele falou isso, aquilo? Falou, mas isso não é o conhecimento de Deus, não, é o conhecimento dele. Nós desprezamos o conhecimento de Deus em detrimento do conhecimento humano, sempre, sempre, sempre. Você pode ver que muita gente, eu até falei isso no primeiro culto, muita gente olha para Freud e fala, nossa, esse cara é um gênio. Ele não é inteligente não, ele é um gênio. Ele pega a psicose e pega não sei o que, a psique, e fala da infância, e fala do pai, fala da mãe, fala do tio, e como amamenta, e se não amamentar direito a criança fica estranha, e não sei o que, o pai é imprescindível, e fala um monte de coisa. Fala do id, do ego, do superego. Fala que dentro da gente tem um impulso em fazer alguma coisa errada, e dentro da gente também tem um impulso de não fazer a coisa errada. Se a gente não desprezasse o conhecimento de Deus, a gente ia saber que tudo que ele está falando já está aqui. Mas a gente faz questão de falar, não, mas Freud tem razão. Tem razão? Tem. Mas se você for olhar aqui, já está tudo aqui. É Provérbios, Salmos, Gálatas capítulo 5, a carne contra o espírito contra a carne, está tudo aqui. Mas nós fazemos o quê? Desprezamos o conhecimento de Deus. Para que eu vou querer conhecer a Deus, se Ele já cuida de mim? Deus cuida de mim. Foi no tom agora, não foi? E a gente acha suficiente. Para a gente é suficiente chegar aqui domingo, em 1h30 ou 2 horas, ouvir um garoto aqui de 25 anos falar um monte de bobeira. É o suficiente chegar em casa, um monte de bobeira não, né gente, modo de dizer.
mas o suficiente para chegar em casa satisfeito. Não, aí amanhã do sábado, esse alimento é para a semana inteira. Esse alimento, nossa, falou muito comigo. E segunda? Não, segunda, domingo ainda está fresquinho. E terça? Não, ainda estou mastigando a palavra de domingo ainda. E quarta? Não vai pegar para ler, não vai estudar, não vai se deleitar no Senhor, não vai conhecer. Você não vai parar para orar, não vai parar para jejuar um pouco, falar com Ele, se colocar à disposição dEle. É o suficiente isso aqui, é o suficiente 2 horas em 7 dias. Quanto é que é 7 vezes 24 horas? Isso aí, a semana inteira. E a gente fica aqui 1h30, 2 horas e acha que é o suficiente para tudo. Desprezamos de fato o conhecimento de Deus. Desprezamos de fato o prosseguir em conhecer ao Senhor. Desprezamos de fato o chamamento dEle todos os dias. Vinde, busquemos. Vinde, vem me achar. Eu fico bobo, eu sempre falo isso, que Deus, eu acho que Ele é o único Deus na face da terra que existe. É o único Deus que para a gente Ele existe, mas dentre todos os deuses que foram criados, Ele é o único que chama para os seus filhos e filhas conhecerem. Você não vai ver um Deus chamando, não, quero que você me conheça, eu quero ter um relacionamento com você. Me serve, pronto. Se não fazer, morre. Lança alguma coisa em tu aí. Mas o nosso Deus, Ele é diferenciado. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus que fala, cara, eu quero você, eu quero te conhecer. Eu preciso que você me conheça. E sabe o que é o legal? Que qualquer pessoa é assim. Eu quero conhecer o Marlon, mas o Marlon só vai deixar, eu só vou conhecer o Marlon se ele me permitir conhecê-lo. Eu posso chegar para ele, pô, Marlon, eu quero te conhecer, como é que você faz, onde é que você trabalha, o que você faz, não sei o que, durante o dia e tal. Ele pode falar, nada com nada, ou mentir para mim. Ele não quer que eu conheça ele. Mas o nosso Deus, Ele está totalmente aberto. Ele fez questão de rasgar o véu para falar, cara, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça também. O problema é que a gente acha que Deus, como Ele me conhece, é o suficiente. E o que as pessoas falam de Deus para mim é o suficiente também. Mas existe um verbo, não, vou pular não, daqui a pouco eu falo. Em Deus Ele está sempre nos chamando para a gente conhecê-lo. Então a falta do conhecimento de Deus, primeiro, nos leva a fazer um outro Deus no lugar do nosso Deus. Segundo, nos leva a perder o temor de Deus, como Paulo falou aqui. E terceiro, ele nos afasta de Deus, como aconteceu com Eva e também com Adão. E já que existem os pontos negativos de não conhecer a Deus, também existem os pontos positivos de conhecer a Deus. Por quê? A gente precisa conhecer a Deus. Primeiro, nos leva, porque o conhecimento de Deus nos leva de volta à prática da sua palavra. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A maior fonte já escrita na face da terra sobre quem é Deus está aqui. Está aqui, está no celular de milhões e milhões de pessoas. A maior revelação, a fonte do conhecimento de Deus está aqui. Aqui é a fonte do conhecimento de Deus. Mas nós insistimos em não ler a fonte do conhecimento de Deus. Algumas pessoas aqui, a gente tem no Instagram, a gente toca uma ideia e tal, e esses dias eu tive o desejo, né, já tem um tempo, até que você isso com o Marlon, já tem um tempo que eu sinto um desejo de gerar alguns conteúdos na internet. Eu sempre olho para mim e falo, cara, se eu fazer 2 vídeos, 4 vídeos, eu vou ter que, né, sempre ter uma coisa para entregar, então fico o senso de inferioridade, né? Mas esses dias eu falei, eu vou botar umas enquetes. Botei umas perguntas lá. Quem escreveu isso? Onde é que está isso? Quem foi que falou essa frase? Essas coisas. Existem algumas coisas que eu coloquei de propósito, para confundir, beleza. Mas existem algumas coisas que né, é muito falado. Eu até falei com a Dani, eu falei, Dani,
O meu intuito de colocar isso aqui é para gerar no pessoal uma vontade de prestar mais atenção no que está sendo falado. Porque, para quem aqui já viu lá no Instagram, sabe, eu boto alguns versículos muito conhecidos, frases muito conhecidas, textos, poxa, que falam toda hora, mas muita gente ainda insiste em errar. Pessoas que, poxa, já está há muito tempo ouvindo, mas, sabe, não parece que não grava, não sei. Não é uma crítica, não. Eu me sinto no direito e no dever, na obrigação de ajudar quem tem dificuldade. Mas a gente percebe que existe muita dificuldade. Eu falei no primeiro culto, eu sinto que a minha geração, a gente aqui, se afastou um pouco da Bíblia, se afastou um pouco do conhecimento de Deus, se afastou um pouco da fonte do conhecimento de Deus. A gente tem aqui, cara, a gente tem acesso aqui, a gente tem acesso no celular, não precisa ficar carregando isso aqui. Eu lembro que quando eu era da minha outra igreja, a gente era obrigado a levar para a igreja, tinha que estar aqui todo dia. E se não fosse, o pastor brigava, chamava o líder, ia atrás de você, para brigar com você, porque você não está com a Bíblia na mão. Mesmo quando lançou o celular, aplicativo, não, tem que ter a Bíblia. Mas eu percebo que algumas coisas têm acontecido e que a gente tem nos afastado, nós temos nos afastado da fonte do conhecimento de Deus. A fonte do conhecimento de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 3 diz assim: sabemos que o conhecemos. Nós sabemos que conhecemos Jesus e Deus, nosso Pai, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. Então, se alguém chegar para você, você conhece a Deus? Conheço. Ué, mas você não usou de misericórdia com aquela pessoa ali? Você se estourou, você, sei lá, fez qualquer coisa errada, contrária à palavra de Deus. Aquela pessoa pode olhar para você e falar, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Porque o próprio Pedro escreve isso aqui. Aquele que diz que conhece, mas não pratica o que fala que conhece, é mentiroso. E por muito tempo eu fiquei pensando, cara, acho que eu sou um mentiroso. Eu chego aqui, prego, falo muita coisa bonita para vocês, mas tem hora que eu deixo de cumprir alguma coisa. Eu falo, cara, acho que eu sou mentiroso. Será que eu sou mentiroso? Não sei se você já parou para pensar isso, mas se você fala que conhece a Deus, que você serve a Deus, está aqui todo domingo, está aqui toda quarta, está servindo, está fazendo um monte de coisa, mas você não pratica o que aprendeu, você e eu somos os mentirosos. Então o conhecimento de Deus, ele nos leva de volta à prática da sua palavra. Segundo, o conhecimento de Deus, ele nos leva a viver coisas extraordinárias com Deus. Só pode conhecer e viver coisas com Deus aquele que conhece. Em Lucas capítulo 4, a partir do 24, diz, vou dizer o contexto e vou ler o que eu quero ler. O contexto ali está onde Jesus está pregando na sua cidade, Nazaré, na sua cidade natal. Ele está ali fazendo alguns milagres e tal, mas algumas pessoas olharam para ele e falaram, isso aí não é Jesus, o filho da Maria? O filho do carpinteiro lá, o José? Irmão de Judas, irmão de quem? Tiago, irmão de... Tem mais irmãos aí, né? Não é esse, aquele que mora ali na esquina, aquela casinha ali humilde? E como é que ele está falando agora que ele é o pão da vida? Como é que ele está falando que é o filho de Deus? Ele é doido? E Jesus fala, versículo 24, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E lá no versículo 28 diz, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou no meio deles e retirou. A falta do conhecimento de Deus nos priva de viver coisas extraordinárias em Deus. Aquele povo poderia estar vivendo coisas extraordinárias. Jesus ainda fez alguns milagres ali ainda.
Mas Jesus não pôde fazer muitos mais milagres, porque eles olharam para ele e falaram: ué, mas você é filho de não sei quem. Perceba que aquele povo, ele tinha conhecimento de Deus. Esse aqui é Deus, eu preciso conhecer isso aqui, mas eu conheço a sua mãe, eu conheço seu pai, conheço de onde você veio, eu conheço, tenho informação de você, quem é seu irmão, com quem seu pai trabalha, o que seu pai trabalha, com quem você vive aqui, ó, de conhecimento em volta, mas você nunca conheceu de fato quem é Deus. Foi isso que aconteceu com aquele povo de Nazaré. E sabe o que é o mais legal? Jesus retirou, não quer, então tem outro que queira. Você não quer me conhecer, Jesus passa. O versículo 31 fala: então Jesus desceu até Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar ao povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus. A falta do conhecimento de Deus nos priva de viver coisas extraordinárias em Deus. O próprio homem possesso falou: você é de Nazaré, eu sei que você é um profeta, filho de Deus, você é poderoso em palavras, em conhecimento. Mas o próprio povo de Nazaré olhou para ele e falou: te conheço, você não é nada do que você está falando. Deixaram bem claro que não conhece nada. Então Jesus vai para outra cidade e chega em Cafarnaum, é bem recebido, todo mundo quer ele, porque aquele povo de Cafarnaum conheceu quem era Jesus. Você conhece quem é Jesus? Você conhece Deus? Você tem o conhecimento deles? Você sabe quem é Jesus? Aquele povo achava que conhecia, mas na verdade eles tinham informação de Jesus, não conhecimento de Jesus. O que eu e você temos hoje? Informações de Jesus? O que os teólogos da internet falam para a gente é verdade para a gente? O que eles usam aqui, texto fora do contexto, fala um monte de asneira, a gente acredita, porque foi lindo o que ele falou, fez muito sentido. Mas o conhecimento de Deus, o louvor pode subir. Em terceiro lugar, existem as consequências de você não conhecer a Deus, existe a consequência de você conhecer a Deus, existe também um chamamento do Pai, que é um avanço no conhecimento de Deus. E o avanço no conhecimento de Deus, nós precisamos saber que eu estou falando aqui de conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, que nos falta conhecimento de Deus, mas é óbvio que ninguém alcança o conhecimento de Deus de um dia para o outro. É um processo, é contínuo, é dia após dia, é oração, é jejum, é busca, é leitura atrás de leitura. E em Osés capítulo 3, versículo 3, Osés está chamando o povo para conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e vamos conhecer de novo, e vamos conhecer de novo, e vai, e não para, e continua, e continua. É por isso também que em Filipenses capítulo 3, Paulo pega a mesma ideia de Oséias e usa em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Tem aí? Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo está falando, perdi tudo. O pessoal tem usado muito na internet hoje, né? Perdi tudo com isso, perdi tudo com esse sorriso, perdi tudo com não sei quem. Né? Alguém já ouviu isso? Não ouviu. Perdi tudo. Paulo já estava falando isso. Ele perdeu tudo com Jesus. Olha aqui. E perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça,
que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, e a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Olha o que Paulo está falando. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando, eu quero conhecer, eu não alcancei ainda o conhecimento de Deus. Vamos ficar de pé? O verbo que Paulo usa aqui no grego é o verbo gnosis, que é derivado também do gnosticismo. O verbo gnosis, olha o que significa esse verbo: saber experiencialmente, conhecimento funcional. Saber experiencialmente. Eu usei esse exemplo feio no primeiro culto, mas a gente às vezes conhece alguma coisa de ouvir falar. Você conhece o caviar? Não vale cantar a música. Eu nunca vi. Eu também nunca comi. Mas eu ouço falar. Eu não sei o que é caviar, um peixe, sei lá. Eu não conheço, não vale cantar, gente, é pecado. Então, o verbo gnosis é o conhecer experiencialmente. Experiência. É você contato, é você conhecer, você ter o contato ali. Tem gente que fala, eu odeio, odeio comida japonesa. Mas come, para você ver. Não, eu odeio, não gosto, é cru, eu não gosto de coisa crua. Mas come para você ver como é que é. Eu prefiro churrasco, mas é bom também. Eu sou carioca. Mas o saber, o conhecer experiencialmente é isso. Paulo está falando, eu quero conhecê-lo. Paulo foi o único homem, um dos únicos homens que passaram 3 anos intenso com Jesus. Gálatas capítulo 2 fala que ele foi para a Ásia. Me lembrava do primeiro culto, para a Ásia. Durante 3 anos, ter um contato, um seminário intenso com Jesus. Então o Paulo ainda tem a ousadia de falar para a gente que ele não conhece a Jesus. Ele fala, eu quero conhecê-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero saber. Ele não está falando que não conhece nada. Ele está falando que ele não pode parar de conhecer a Jesus. Eu não sei qual é a ideia que você tem de conhecer a Deus. Se o que pregam aqui basta. Mas eu preciso te falar, assim como Moisés falou, e Paulo está ensinando para a gente, o conhecimento de Deus ele é gradual e gradativo, não para nunca. É cada dia mais, eu conheço, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo. Eu não paro, eu não canso, eu não cesso. O conhecimento de Deus é que me faz viver. O conhecimento de Deus é que me faz não ter outro Deus além dele. O conhecimento de Deus é o que me faz todos os dias meu coração queimar para saber quem eu quero encontrar. O conhecimento de Deus é saber que existe um céu preparado. O conhecimento de Deus é saber que eu preciso me debruçar na presença dele para saber quem de fato ele é e quem de fato eu sou nele. É por isso que Paulo fala, ser achado nele. Eu quero conhecê-lo para ser achado nele. Eu não quero ser achado em mim mesmo. Eu não quero ser achado num pastor, eu não quero ser achado num amigo. Eu quero ser achado em Jesus. Eu quero ser conhecido dele. Eu quero conhecê-lo e eu quero que ele me conheça também. Você se permite conhecer? Você se permite abrir para Jesus e falar, Jesus, eu sou o pior dos pecadores. Eu quero que você me conheça, Jesus, como de fato eu sou. Porque eu tenho uma coisa para te falar. Jesus sabe os piores podres da sua e da minha vida. Mas ainda assim, Ele não deixa de nos amar e querer nos conhecer mais e mais. Vamos cantar? Meu orgulho me tirou já.
Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. O primeiro é para aquelas pessoas que tiveram conhecimento de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro fala que existe alguns tipos de pessoas. E uma delas é a pessoa que teve o conhecimento de Deus. Ele usa essa expressão, vou ler aqui para você. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas, enredados por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido como Deus, voltarem as costas para o santo Deus. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro está falando aqui de pessoas que tiveram conhecimento de Deus, tiveram andando com Deus, andaram com Deus muito tempo, obtiveram muita coisa de Deus, mas chegou um momento que muita coisa aconteceu e essas pessoas desprezaram o conhecimento de Deus. Sabe, quando eu estava sendo ministrado para trazer essa palavra, Deus falou claramente comigo que teria gente aqui assim. Pessoas que tiveram experiências no conhecimento de Deus, viveram o conhecimento de Deus, mas hoje desprezaram o conhecimento de Deus. Estão longe do caminho, estão longe do que Jesus espera de você. E eu quero ser bem direto. Eu quero te convidar, você vir aqui à frente, Você que já esteve, agora não quer mais, está desprezando o conhecimento de Deus. Você que a partir de agora quer voltar a usufruir e a entender melhor os caminhos de Deus. Eu quero te convidar, vem aqui à frente que a gente quer orar por você. Existe alguém aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos, se você não quiser vir aqui à frente, que a pessoa do seu lado vai te ajudar. Existe alguém assim? Aleluia. Existe gente aqui assim, tá? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga Yeshua. É. Yeshua.
Aleluia! Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Eu profetizo conhecimento de Deus. Sede pelo conhecimento de Deus. Fome, fome pelo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Meu amado é o mais. Aleluia. Eu quero fazer só mais um convite e eu encerro. Eu quero convidar você que está aqui, que você serve, você está firme nos caminhos do Senhor, mas você precisa de alguma coisa a mais para poder experimentar o conhecimento de Deus. Você sente que você está um pouco afastado daqui, da leitura disso aqui, leitura da palavra, da fonte do caminho do Senhor, da fonte do conhecimento do Senhor. É uma oração de reativação, é uma oração de acender, reacendimento da chama. É uma oração de convite para você voltar a queimar pela Sagrada Escritura. Deus tem tocado muito no meu coração sobre a reaproximação das Escrituras. Eu preciso me reaproximar das Escrituras. Eu preciso de uma reaproximação da fonte do conhecimento. Se eu não chego perto da fonte do conhecimento, eu nunca vou ter conhecimento. É por isso que em Amós capítulo 8, versículo 11, o profeta diz: estão chegando dias, declara o Senhor, em que enviarei fome sobre toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Não é fome de comida, não é fome, não é sede de água. Aleluia. Não é coisa aparente, não é coisa palpável. É fome e sede pelo conhecimento de Deus. É fome e sede pela justiça de Deus. É fome e sede pela palavra de Deus. Vem cá, eu quero orar por você. Você precisa desse start na sua vida. Aleluia. Aleluia. Chegará dia, declara o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de água, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede pela palavra de Deus. Amém. Todo mundo vivendo um decolar com Deus. Amém. Todo mundo sendo sincero com Deus e consigo. Amém. Vamos orar? Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, porque o teu conhecimento chegou até nós. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra diz que se nós devemos nos gloriar de alguma coisa, nós devemos nos gloriar em te conhecer. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra diz que a vida eterna é esta: a vida eterna é te conhecer. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor se colocou à disposição de ser conhecido. O Senhor se colocou à disposição de ser um Deus acessível.
O Senhor é um Deus totalmente acessível. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor chamou de volta os seus 2 filhos e eles atenderam o teu chamado. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque eles ouviram o teu chamado e eles vão prosseguir em te conhecer. Conhecimento de Deus sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Conhecimento de Deus, fome, sede, sede e fome, e sede de ouvir e viver a palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pode fazer festa? É falar? Amém. Agradeço a oportunidade. A gente já vai fazer festa já? Eu cheguei aqui e falei pro pastor Alberto assim: pastor Alberto, tô aqui para receber hoje, eu tô de folga, tá contigo, tá tudo certo, tá bom? Não me chama para nada não. Aí ele falou assim: quem te chama não sou eu. O Jonathan falou 3 coisas aqui que o Espírito Santo tocou no meu coração muito forte nesse momento. A gente já vai fazer festa por esses 2 filhos que entenderam que precisam conhecer mais ao Pai, amém? Mas o Espírito Santo falou comigo aqui em 3 situações. Primeira, quando o Jonathan falou sobre que outros deuses vocês têm criado, ou você tem criado na tua vida, que tem te impedido de mergulhar no conhecimento do único e verdadeiro Deus que pode conduzir a tua vida. Primeiro ponto. E aí o Espírito Santo já... Segunda, quando ele falou sobre conhecer e prosseguir conhecendo, esse verbo conhecer, Samuel, gosta de hebraico aí, o mesmo verbo conhecer utilizado ali no livro de Oséias é iada, ou iadá, que é o mesmo utilizado quando fala que Adão conheceu Eva. Significa conhecer intimamente. Ele é ligado ou coligado com o mesmo conhecimento que Deus pede para ele. É o mesmo conhecimento íntimo de entrega de um casal na intimidade, onde tem que haver, foi até tirar a dúvida do pastor Diane, que ela já pregou sobre isso, que tem a ver, tem que existir no iada entre o casal, privacidade, nudez e cumplicidade. E é para isso que Deus tem chamado você, para conhecê-lo intimamente, para ter privacidade com Ele como você nunca teve, para se desnudar diante dele, rasgar o teu coração e falar quais são as coisas que tem te afastado desse conhecimento que você quer deixar para trás a partir de hoje, e mergulhar na intimidade com ele restrita. E falando sobre essas 2 coisas que o Espírito Santo falou comigo ali, a terceira coisa que eu queria falar nessa noite para você, avaliando quais são os deuses que você tem colocado, por que você não tem mergulhado intimamente nesse conhecimento? E o Espírito Santo falou comigo claramente. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite, que tem pessoas aqui que precisam deixar no altar do Senhor, entregar de fato, quebrar esses bezerros de ouro, sabe? Talvez Deus algum dia tenha te prometido algo referente ao teu ministério, e sabe o que aconteceu? O teu ministério, o teu chamado passou a ser o teu Deus, e você passou a valorizar mais a promessa que Deus te fez do que o Deus da promessa. Hoje é noite de voltar para a intimidade com Deus, para mergulhar na sua palavra, como o Jonathan falou aqui, conhecê-lo intimamente, profundamente, como você talvez já tenha conhecido um dia ou tentado conhecer. Porque enquanto isso não acontecer, querido, não adianta você valorizar mais o ministério ou a promessa, porque o Deus que te prometeu o ministério e a promessa está sendo largado por você. Talvez tenham pessoas aqui que Deus tenha prometido um bom emprego, ou tenham pedido a Deus isso, e aí Deus deu, e aí sabe o que aconteceu? O teu emprego começou a te afastar das tuas responsabilidades ministeriais, da tua intimidade com Deus, da leitura bíblica, da oração. Aquilo que Deus te deu se tornou seu Deus no lugar do seu Deus. E hoje à noite de se arrepender e deixar isso para trás.
Talvez você tenha pedido um relacionamento a Deus, uma pessoa de Deus, sabe? E aí sabe o que aconteceu? Preciso continuar? Você ama mais essa pessoa do que a Deus. E aí se tornou um relacionamento doentio. Hoje é noite de deixar isso no altar do Senhor. Eu não sei quais são os outros deuses, os outros bezerros de ouro que tem te impedido de iada mais a Deus, de mergulhar intimamente, desnudo, com sede, com vontade, apaixonado no relacionamento com Ele. Eu não sei o que tem te afastado disso. Mas se essas coisas que foram faladas aqui, ou muitas outras que o Espírito Santo talvez esteja falando no teu coração aí nessa noite, se você tem passado por isso, num passo de fé, num ato realmente de amor, sabe? A Deus em primeiro lugar e depois a você mesmo. Sabe o teu lugar que a gente quer orar por você nessa noite? Para que esse relacionamento seja restaurado, esse conhecimento seja de fato restaurado, e essas coisas que têm tomado o lugar de Deus na tua vida sejam deixadas de lado. Pode vir que a gente vai orar. Fica com vergonha não, porque talvez a tua vergonha também esteja sendo teu Deus nesse momento. Pode sair e vir. O Ministério de Louvor vai estar tocando, a gente vai orar e já vai fazer festa com eles aqui. Mas eu não podia deixar de falar, porque tem pessoas aqui que estão travadas no relacionamento com Deus por causa disso. Então pode vir, pode vir. Eu quero conhecer